Bom pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula. Nessa aula a gente vai estar conhecendo os recursos do autossoma e do autofiltro, que são recursos ainda bem básicos, né, que todo usuário comum do Excel deve conhecer para poder estar utilizando os mínimos recursos que o Excel tem a oferecer. Bom, mas eu vou estar mostrando aqui o autossoma de uma maneira que talvez nem todos os usuários conheçam, talvez não saibam utilizar da maneira que eu vou estar mostrando aqui, onde a gente vai ter um ganho de produtividade, né, vai conseguir trabalhar mais rapidamente e um ganho também de confiabilidade nas informações, ok? Bom, então vamos lá. O primeiro passo, né, de um usuário comum seria estar colocando aqui nessa nossa planilha, onde a gente está solicitando aqui vários totais, né? Eu preciso ter aqui o subtotal da cidade de Oliveira, do mês de janeiro, fevereiro, março, etc. Depois o subtotal da cidade de Cláudio, janeiro, fevereiro, março, etc. E depois, ao final de tudo, eu ainda quero o total geral e eu ainda quero meus totais por vendedor de todos os meses aqui, né? O total na horizontal. Então, quando a gente vai trabalhar com planilhas em que tem muitos totais, é interessante a gente estar usando esse recurso que eu vou estar mostrando para vocês. Por quê? Se a gente for trabalhar simplesmente com a fórmula do autossoma, eu teria que estar digitando aqui igual soma, abrir a minha fórmula, selecionar o intervalo onde está inserida a minha fórmula, né? Os meus dados, aliás, para obter o total. Ou poderia estar utilizando aquele atalho que é posicionando o cursor na célula ativa logo após a digitação dos dados, né? Então, no final dos dados aqui que eu quero estar somando, eu vou estar pressionando Alt igual e automaticamente o Excel vai buscar o intervalo que precisa ser somado. Então eu tenho essas duas opções e neste nosso exemplo, por exemplo, onde eu tenho vários totais, eu poderia depois estar arrastando essa fórmula para as demais colunas. Então, para arrastar, gente, para quem não conhece, é só posicionar o cursor aqui no canto inferior direito da minha célula, né? Onde tem esse quadradinho aqui, né? Aí meu cursor vai se transformar numa cruzinha preta e aí eu posso segurar o botão direito e arrastar para as outras células onde eu quero que exista aquela forma. Então tá ok, aqui já seria o primeiro passo. Então eu teria que estar fazendo isso para as demais e teria também que estar colocando o meu total geral. Bom, vamos fazer passo a passo, né? Então teria mais um autossoma com esse terceiro intervalo. Vou estar também arrastando essa forma para as demais colunas. E aqui no total geral, ó, eu teria que utilizar uma outra soma, né? Não seria o autossoma com os intervalos. Por quê? Eu tenho totais aqui entre os intervalos. Então eu não poderia estar simplesmente somando toda a minha coluna. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo errado. Concorda? Bom, então eu vou ter que pegar célula por célula. Então C20 mais C13 mais C7, que são todos os meus subtotais. E agora sim, arrastar essa fórmula para as demais colunas. E ainda falta meu total horizontal, né? Meu total de cada vendedor. Então, para isso estaríamos colocando mais uma fórmula de autossoma, selecionando o intervalo horizontal e vamos arrastar essa fórmula para as demais linhas, né? E aqui, gente, tem também dois mecanismos. Um mecanismo mais demorado, digamos assim, que no nosso exemplo não é demorado porque é uma planilha pequena, que seria de posicionar o cursor, segurar e arrastar. Mas imagine que fosse uma planilha com 10.000 linhas.
Então esse recurso tomaria um pouco de tempo, a gente teria que ficar arrastando aqui por um longo período, né? Bom, então gente, quando houver esses casos, a gente vai estar utilizando esse outro recurso, que é posicionar o cursor no mesmo local, só que ao invés de arrastar, eu vou estar dando 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Pronto. Se eu tivesse 10.000 linhas aqui, as 10.000 linhas seriam preenchidas automaticamente. Tá ok? Bom, então nossa planilha está pronta. Só que esses não são os recursos avançados que eu disse que ensinaria, né? Então, vamos voltar aqui, tá, gente? Vamos apagar todos esses totais que a gente colocou. Pronto. Agora, gente, então vamos fazer da seguinte maneira. Vocês vão ver que o ganho de produtividade será imenso e também o ganho de confiabilidade nas informações. Porque fazendo do jeito que a gente fez anteriormente, a gente está passível de cometer um erro na construção da fórmula e só descobrir esse erro no futuro quando já for tarde demais, né? Bom, então vamos entender o que eu quero estar passando para vocês. Eu quero colocar os totais em todos os locais onde eles serão necessários ao mesmo tempo, tá? Então, para isso, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é selecionar esse intervalo aqui onde vai estar meu primeiro subtotal, tá? A partir daí, vocês vão pressionar, segurar o Ctrl e vamos selecionar o nosso segundo subtotal, lembrando que só até o mês de abril, tá? A coluna total geral não entra ainda. Depois vamos selecionar o nosso terceiro subtotal e cuidado aqui para não selecionar o terceiro subtotal e o total geral junto. Não, primeiro a gente seleciona o terceiro subtotal, depois vem aqui, ó, e seleciona o nosso total geral. Ou seja, a gente vai selecionar intervalo por intervalo, sempre segurando o Ctrl. E agora, ó, a gente já pode selecionar a nossa coluna do total horizontal. Então vejam só, selecionar todos os intervalos onde a fórmula autossoma deve ser inserida, vocês podem soltar o Ctrl. E agora, gente, lembra daquele atalho Alt igual? Então vamos lá, pressiona Alt igual. Vejam só, as autossomas que a gente precisava, todos os totais que a gente precisava foram inseridos automaticamente. E vocês podem conferir, ó, tudo certinho. O primeiro está pegando o intervalo correto, o segundo subtotal está pegando o intervalo correto, o terceiro subtotal também. E olha que legal, o total geral, que nem segue o padrão dos demais, também pega correto. Muito, muito interessante, né, gente? E ainda os totais horizontais, ó, tá pegando corretamente todos os totais. Isso porque, gente, o Excel é uma ferramenta bastante inteligente. Vamos entender o que o Excel fez aqui pra gente. Quando utiliza aquele atalho do Alt igual, ele observa na célula onde eu quero inserir a fórmula, todas as células que estão acima dele para estar efetuando a soma. Então ele olha essa primeira célula que está acima aqui, ó. Ele vê que é uma célula digitada. Então ele vai somar todas as células numéricas, né? Se eu vou somar são números, né? Então todas as células digitadas que estão acima da célula ativa. E vai totalizar para mim. Então, como eu disse, ele observou o que está inserido nessa primeira célula, viu que é uma célula digitada e vai somar todas as células digitadas que estão acima. Então ele fez isso nesse primeiro subtotal. E no segundo subtotal fez a mesma coisa, observou, essa célula aqui, a C12, é uma célula digitada. Então ele pegou todas as células digitadas que estão acima dele e somou. E parou aqui, por quê? Porque aqui já começa uma célula que não foi digitada, é uma célula onde existe uma fórmula. Então não é igual às outras que ele somou. Ele consegue diferenciar isso. Então faz isso também para o nosso segundo subtotal. E o nosso terceiro, por quê? E ele teve a inteligência, digamos assim, de buscar somente os subtotais. Exatamente por esse mesmo mecanismo. A primeira célula que está acima dele não é uma célula digitada, já é uma célula
de fórmula. Então ele vai somar todas as células de fórmulas que estão acima dele e ignorar as células digitadas. Muito interessante, né, gente? Então com isso a gente tem uma confiabilidade de 100% quando a gente está montando a nossa planilha. E os totais horizontais aqui seguem a mesma lógica, né? Ele pega então os valores que estão à esquerda dele e soma de acordo com o valor que foi inserido na primeira célula à esquerda dele, que também é uma célula digitada. Então, seguindo essa lógica, o Excel consegue colocar todos os totais ao mesmo tempo para a gente. Então, a gente ganha muito produtividade e confiabilidade usando esse recurso. Espero que vocês tenham gostado, viu? Bom, logo em seguida a gente vai ver o autofiltro, tá? Eu não falei no começo da aula, até me perdoem. Esses modelos, tanto do autosoma quanto do autofiltro, estão disponíveis para download na nossa plataforma, tá? Então a gente vai ter lá o vídeo da aula e logo abaixo a gente pode fazer o download desses modelos para estar fazendo junto aqui com a gente. Então é isso aí, pessoal. Em seguida a gente vai ver o autofiltro, também uma função básica do Excel. Para quem quer utilizar o Excel tem que conhecer o autofiltro. Bom, a maioria dos usuários deve conhecer, mas eu vou estar mostrando aqui os atalhos e a maneira correta de estar utilizando o autofiltro. E mais à frente no curso, a gente vai estar conhecendo um outro filtro que não está disponível diretamente aqui no Classificar e Filtrar, mas vocês vão ver que é um filtro um pouco diferente, mas isso é para uma aula futura, né? Vamos se concentrar aqui no nosso autofiltro. Bom, aqui temos no nosso exemplo, que inclusive pode ser baixado aí na nossa plataforma, não se esqueça, mas nesse nosso exemplo a gente tem alguns dados, tá? Clientes, valores, sexo, cidade e etc, né? São os dados cadastrais desses meus clientes. Bom, para que eu possa fazer uma pesquisa, uma visualização de dados de acordo com algum critério que eu queira, né? Eu vou poder estar utilizando então o autofiltro. Aqui mesmo na página inicial, na nossa direita, a gente vai ter aqui o botão de classificar e filtrar, onde a gente tem a possibilidade de estar classificando nossos dados, tá? Então a gente pode classificar de A a Z ou de Z a A em ordem alfabética, iniciando do A indo até o Z, ou ao contrário, iniciando do Z e voltando ao A, ou ainda, se forem dados numéricos, do maior para o menor e do menor para o maior. Bom, vamos mostrar aqui essa questão do classificar, né? Nem estava previsto nessa nossa aula, mas para quem não conhece, então a gente selecionando a nossa base de dados, e aqui, gente, fica mais uma dica também digamos, de produtividade, porque os atalhos do Excel aumentam muito a nossa produtividade. Aqui nós temos uma planilha relativamente grande, né? Então, quando eu preciso selecionar todos os dados da minha planilha, existe um mecanismo mais rápido do que eu simplesmente segurar e arrastar, tá? Posicionando na nossa primeira célula da planilha e pressionando Ctrl ou Shift e a seta para a direita, eu vou estar selecionando até onde eu tenho algo digitado, até onde eu tenho dados, tá vendo? Ele não vai selecionar minhas células vazias. E o mesmo eu posso fazer clicando seta para baixo. Então, selecionei até onde existem dados digitados, ok? Então, se eu tivesse aqui 10.000 linhas, eu estaria selecionando minhas 10.000 linhas digitadas. Então, Ctrl Shift, seta para a direita, seta para baixo, ou para a esquerda, ou para cima, tanto faz, né? Depende de onde vai estar contido os seus dados. Feito isso, gente, selecionando os dados que a gente precisa, a gente tem dentro do classificar e filtrar várias maneiras de fazer isso, né, de classificar. Eu poderia ter selecionado somente minha primeira coluna e pedir para classificar do menor para o maior, ou nesse caso que eu selecionei todas as minhas colunas, ó, eu posso vir aqui no personalizar classificação e aqui eu posso escolher qualquer uma das minhas colunas para serem classificadas. Então, por exemplo, eu posso estar ordenando por ordem alfabética de cliente
de A a Z ou de Z a A, tanto faz. Ou eu posso estar colocando por ordem de valor, ó. Meu valor da minha venda, por exemplo, do menor para o maior e do maior para o menor. Ou eu posso ainda estar combinando níveis, colocando níveis de classificação. Então, se eu clicar em adicionar nível, eu posso classificar por valor do menor para o maior, em seguida classificar por ordem alfabética de A a Z, ou se for mais interessante para mim, eu posso ainda inverter esses níveis. Então é só clicar nessa setinha aqui, ó, mover para cima. Ou se eu estiver pegando na primeira, obviamente vai ser mover para baixo, né? E eu mudo a minha ordem. Então eu vou classificar primeiro em ordem alfabética, e dentro da ordem alfabética eu vou estar classificando os valores de menor para o maior. Então, basicamente, classificar e filtrar funciona dessa maneira. Você pode ir combinando ali as classificações que você queira. E tem o outro detalhe que como eu disse, por exemplo, se eu quiser classificar meus clientes, vou estar selecionando aqui a coluna do cliente e pedindo para classificar. Então eu posso classificar de A a Z ou classificar de Z a A. Ok? Cidade, mesma coisa. Só pedir para estar classificando aqui. Ok, pessoal? Então, se classificar meus dados é sempre muito importante para que eu possa entendê-los melhor, né? Mas ainda melhor do que o classificar é o filtrar. Por quê, gente? Porque aqui eu consigo visualizar somente os dados os quais eu estou interessado naquele momento. Então, para filtrar, gente, aqui ainda no botão classificar e filtrar, eu tenho aqui o nosso ícone do filtro. Então, só clicar no ícone do filtro, ó, vão ser criadas setinhas em todas as colunas, onde eu posso estar selecionando o que eu quero visualizar. E outro detalhe, eu posso tanto estar utilizando para colocar o filtro esse caminho, tá? Ou então um caminho mais rápido ainda, que é com o meu atalho, que é o Ctrl Shift L. Aqui, ó, posicionei na linha onde eu quero colocar meu filtro, vou pressionar Ctrl Shift L, vou estar colocando meu filtro. Se eu quiser tirar, repito, Ctrl Shift L, eu retiro meu filtro. Então, seria bem rápido, bem dinâmico. Então, vou usar Ctrl Shift L, coloquei meu filtro. E agora, gente, eu posso utilizar qualquer uma dessas setinhas que corresponde a cada uma das colunas para filtrar os dados da maneira que eu quero. Por exemplo, se a gente vier aqui na coluna de data, eu vou ter as opções de datas que eu tenho na minha planilha e eu vou poder estar retirando as datas que não me interessam. Por exemplo, eu tenho aqui o ano de 2014, tem inclusive uma data digitada errada aqui, né? Vou até tirar ela, não quero visualizar essa data. Mas voltando, ó, tem o ano de 2014, para os meses de janeiro até abril. Eu quero visualizar somente o mês de abril. O filtro de data ainda tem esse detalhe a mais para vocês, que é o seguinte. Vou até voltar aqui. Vejam que eu tenho datas digitadas de cada dia, né? E quando eu peço para filtrar, ó, o Excel agrupa para mim as datas em meses. Então, se eu clicar nesse maisinho aqui, eu vou conseguir ver todas as datas do mês de janeiro. E posso estar escolhendo aqui uma data específica do mês de janeiro. Mas para facilitar a minha vida, ó, por exemplo, eu quero só ver datas de abril. Então, eu vou desmarcar os demais meses, dar OK e vou ver somente as minhas vendas de abril. E eu posso, além disso, estar combinando filtros. Ó. Filtrei data e quero filtrar também cidade. Ó. Então eu vou desmarcar todos aqui e selecionar só a cidade de São Paulo, que é a que eu quero visualizar. Ok? E para me tirar o filtro, gente, basta clicar na nossa setinha e vir aqui, ó, limpar filtro de cidade. Eu vou continuar agora só com o filtro de data, né? Outro detalhe,
Por exemplo, eu quero filtrar alguma cidade, digamos que eu tenha muitas cidades aqui. Ao invés de eu vir desmarcar e ter que localizar onde está a cidade que eu quero para marcá-la, né? Eu posso fazer o seguinte, tá vendo aqui essa caixinha de pesquisar? Então, se eu quero filtrar somente Brasília, eu vou digitar aqui no pesquisar Brasília, ele automaticamente vai deixar marcado para mim só a cidade de Brasília. Ok? E para tirar os filtros, gente, lembra do Ctrl Shift L? Se eu clicar, volta toda a minha planilha, volta ao normal, meus dados continuam aqui como estavam antes. Ok? Bom, pessoal, sobre filtro, então, é isso que eu tenho para passar. Lembrando que em aulas futuras a gente vai conhecer um outro filtro que não fica disponível aqui para o usuário comum, tá? E ele tem alguns recursos extras diferentes desses que eu estou mostrando aqui. Mas isso fica para uma próxima aula.